Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, esse episódio 185 do seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, do Deezer, do iTunes, ou do saquinho de papel onde a gente vai esconder os nossos rostos em vergonha dessa partida, embora tenha sido uma vitória, né? Eu sou o Dani Batista, seu host inconformado nessa semana, seu host adiado nessa semana, porque, meu Deus, finalmente a gente chegou ao jogo entre Steelers e Ravens, a semana 12 mais semana 13 da história, a semana curta mais longa da história da NFL, e pra gente falar do desempenho do time, se é que houve algum desempenho, nessa partida eu tenho a presença de Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes. E é isso mesmo. O jogo demorou muito e muito mesmo para acontecer, mas aconteceu. E apesar da vitória, realmente foi uma atuação decepcionante por todo o contexto envolvido. Mas enfim, uma vitória é uma vitória. Se por acaso ganharmos o Super Bowl no final do ano, ninguém vai lembrar desse jogo. Todos vão lembrar que os Steelers venceram as 11 primeiras partidas e no final ganharam a única que importa, que é o Super Bowl. Então, siga lá a pelota e vamos embora comentar esse jogo. Na verdade, as pessoas vão lembrar porque você há de convir que todo mundo lembra, por exemplo, do Super Bowl 53, em que o Patriots fez aquele negócio horroroso. Mas tá aí um exemplo de que ganhou feio e o troféu tá lá do mesmo jeito. Então, meu amigo, o que vale no final das contas é ganhar. Para dar pro amigo ouvinte que ficou um pouco desligado aí dessa partida, afinal, o jogo foi numa quarta-feira, fim de tarde, começo de noite, né? Pra gente foi às 5h40 da tarde, no horário de Pittsburgh 3h40. Deixa eu dar a referência do nosso chefe Ricardo. Ele publicou no Twitter, ele infelizmente não tá presente nesse episódio hoje. Finalmente ele conseguiu uma bye week pra ele aí. Descanse bastante, Ricardo. Infelizmente ou felizmente, né? Eu também acho que ele pode se poupar desse programa aqui. A referência dele foi a seguinte: esse jogo teve o ataque dos Steelers mais patético, o termo que ele usa é patético, desde 2012, quando o Steelers enfrentou o Browns. Naquele jogo foram 6 fumbles, todos os 4 running backs em campo largaram a bola, mais 3 interceptações de Charlie Batch. Um jogo desse foi realmente terrível. Germano, a grande pergunta é, você lembra quem eram os 4 running backs dos Steelers em 2012? Que belíssima trivia. Vamos lá. Eu juro por Deus que eu não vou colar. 2012. Isso. Rapaz. Eu vou chutar alguns e você diz se eu tô correto, tá? Por favor. Isaac Redman. Correto. Baron Batch. Não. O Redman tá certo, eu tenho certeza. O pior é que eu lembro do jogador, mas eu não lembro do nome. Eu acho que o Chris Rainey tava também, né? Correto. Certo, só foram 2. Mas o nome de um deles era Baron? Ou pelo menos Batch, o final? Não. Rapaz. Os outros 2, tecnicamente, são mais fáceis. 2012. Rapaz, será que eu vou acertar os mais difíceis e vou errar os mais fáceis? Eu não vou lembrar, não. Eu acho que um deles eu sei qual é. Eu tô lembrando da pessoa, mas eu não lembro quem é o jogador. Germano, se ele falar running back, fumble e Super Bowl, qual é a referência? O Mendenhall ainda tava em 2012? Rashard Mendenhall teve 2 fumbles. Eu lembrei dele, mas eu achei que ele já tinha saído. E o último fumble que a gente tem aqui é Jonathan Dwyer. Era esse que eu tava querendo lembrar, que é o pintor, né? Não, o pintor é Byron Batch. Então eu confundi, exatamente. É porque tinha os três patetas, o Redman, Dwyer e o Baron Batch, exatamente. Mas pelo menos dele... o mais difícil, que era o Chris Rainey. Pois é. Foram 2 fumbles de Mendenhall, 2 de Chris Rainey, 1 de Isaac Redman, 1 de Jonathan Dwyer. E Emmanuel Sanders ainda perdeu 2 fumbles também. 5 fumbles, 8 cometidos e 5 perdidos no total. O Steelers perdeu aquele jogo 14-20. Mas a gente não quer falar de um jogo de derrota de 2012, queremos falar de uma vitória de 2020. Então, foi quase tão feia quanto. É isso, cara. Foi um jogo patético. Mike Tomlin chegou a definir depois com 2 frases excelentes, ele que normalmente já é um
um homem bem eloquente, e nessa semana a gente teve mais duas ótimas. Perguntaram pra Juju como é que tava o vestiário, qual era a reação, e ele disse que o vestiário tava morto, completamente silêncio e triste, claro, pela questão do Bud Dupree que a gente entra depois, mas também pela comida de rabo. O Mike Tomlin disse que para os jogadores que o time jogou como juniores nessa partida. E em coletiva, quando perguntaram qual foi o problema que o Steelers teve com muitos drops e tal, ele disse: a gente foi uma merda em todos os setores do jogo. We sucking was the problem. O problema foi que a gente foi uma merda. A melhor expressão possível para traduzir é exatamente com um palavrão. Perdoe se você não gostaria de estar ouvindo esse tipo de palavreado. Eu pago 10 flexões em penitência depois. Então, já, mano, vamos dar uma passada geral aqui. O que foi esse jogo, bicho? O grande retrato pra mim é aquele começo de primeiro quarto, um 3 and out pra um lado, um 3 and out pro outro. O Steelers leva a bola até a red zone e é interceptado numa 4-1, ou no quarta para gol, e aí o glorioso lá que interceptou, acho que é o Tyus Bowser, ele sai de dentro da end zone, tacleado dentro das 5 primeiras jardas ali, e aí uma jogada ele avança, a segunda ele avança, a terceira Robert Griffin lança uma interceptação retornada para touchdown, a bola volta pro Ravens, eles chutam um punch e o punch é largado por Ray McCloud, muito já dentro da red zone, basicamente, que aí o Ravens leva para touchdown. Enfim, uma pataquada completa esse jogo. Eu queria uma visão geral tua de como foi. Olha, definir esse jogo é até fácil. Foi um jogo horrível, um negócio absurdo. Ninguém esperava que os Ravens fossem dar qualquer tipo de trabalho pra gente, afinal de contas os caras estavam com teve um ponto, assim, eles já começaram o jogo totalmente desfalcados, mas teve um momento do jogo que eles tiveram que chamar o cara que vende cachorro quente no estádio pra ser cornerback, porque não tinha mais ninguém. Então, assim, realmente surpreendeu todo mundo. Quer dizer, não surpreendeu tanto a gente, né, os torcedores dos Steelers, porque a gente sabe que os Steelers, eles conseguem ganhar de qualquer um e também perder de qualquer um. É um negócio absurdo. Pelo menos a gente tem essa consistência. Mas o jogo em si foi horrível de verdade. Inclusive, o Ravens acabou sem o RG3 como titular, né? O McSorley teve que entrar por causa de uma lesão do RG3 e teve um touchdown para mais de 60 jardas. É um absurdo. Não tem outra maneira de descrever o jogo, não. Foi um jogo horrível, e como o Mike Tomlin falou, em todos os sentidos. E eu gostaria, Danilo, de destacar uma situação que depois desse jogo, assim, na minha visão já era fato, mas eu acho que depois desse jogo virou inegável, pelo menos para mim, que é o fato de que a nossa defesa, que o ponto fraco da nossa defesa é quando a gente enfrenta quarterbacks móveis, porque a gente sempre sofre com isso. Contra o Lamar Jackson foi assim, ontem contra o RG3 foi assim, contra o McSorley foi assim, e os três têm essa característica. Enfim, sabemos que o calcanhar de Aquiles da nossa defesa, agora, sem sombra de dúvidas, pelo menos na minha opinião, é quando a gente enfrenta quarterbacks móveis. Então é uma coisa que a gente vai ter que ter cuidado no decorrer da temporada e dos playoffs. Pela minha contagem rápida aqui, o que a gente tem de quarterback móvel é Josh Allen no Sunday Night Football na semana 14. É isso, a gente ainda vai enfrentar Cincinnati, que é lá Brandon Allen, quarterback, Cleveland, que é o Baker Mayfield, Washington, que está com Alex Smith, então não tem. E Indianapolis depende se vai estar o Philip Rivers ou o Jacoby Brissett. Se tiver o Brissett, aí ele é mais móvel do que o Rivers. Rivers já tá no final já. Até então, eu sou mais móvel que o Rivers. Pois é, rapaz, vale ficar de olho. Vale ficar de olho também na questão de playoff picture, né? Porque o Steelers está muito perto de uma vaga nos playoffs, mas aí a gente comenta logo depois. Então, você deu um belo resumo, Germano. Foi terrível. Fica até o questionamento se essa questão de preparação dos Steelers foi prejudicada. Eu não faço nenhum questionamento se foi bem feito ou mal feito. Porque um time que jogou no domingo, se preparou na semana 11, foi Jacksonville, né? Se preparou para a semana 12 enfrentar o Ravens na quinta, e aí em cima do jogo, novamente, graças ao protocolo da NFL, o jogo saiu de quinta pro domingo, depois ele saiu para terça e depois ele saiu para quarta. Então nem essa previsão, assim, esse planejamento você podia tomar, então não tem como exigir
que a preparação do jogo tivesse sido bem feita, tá? O final da história é a gente aproveitar que ganhou o jogo, 19-14 aí, e sair feliz com isso. Aproveitar que a gente manteve os números do uniforme mais lindo do mundo, né? A nossa Color Rush foi usada nesse jogo, era pra ter sido no jogo à noite, clima especial, feriado nacional, Thanksgiving e tal, mas colocaram a gente numa quarta-feira à tarde, derruba 0,1% do charme do uniforme, mas a gente cavalo dado não se olha os dentes. Até porque uma árvore era mais importante que o jogo, né? Impressionante. Uma árvore de Natal. Rapaz. Pro ouvinte que não lembra, esse jogo foi pra quarta, esse jogo era um prime time, inclusive a NBC perdeu coisa de quase 10 milhões de dólares em anúncio, porque imagina o preço de um anúncio na noite de Thanksgiving, né? Que é a véspera da Black Friday também. Imagina o tanto que eles não puderam ganhar porque não puderam veicular anúncio nessa partida. Aí jogaram o jogo pra quarta-feira à tarde, porque no horário da noite teria a cerimônia de acendimento das luzes da árvore de Natal do Rockefeller Center em Nova York, coisa que acontece desde 1929. Essa árvore foi plantada pelos funcionários lá do Rockefeller Center em 1929. Quer dizer, não é essa árvore que está sendo acesa, mas plantaram uma árvore lá como uma esperança de recuperação depois do crash lá de 1929, a Grande Depressão da Bolsa de Nova York. E aí, todos os anos, virou uma tradição deles acenderem uma árvore no mesmo lugar. Coisa bonita, né? Pena que colocou os Steelers pra jogar à tarde, então a gente não aproveita tanto assim a árvore. Podcast também é cultura. Também é cultura. Eu fiquei intrigado. Porra, qual é o problema de passar uma árvore? Eu sei que é Nova York e as coisas são maiores em Nova York, mas, porra, é uma árvore de Natal, bicho. Aí eu fui ver a relevância deste momento. Mas valia a pena botar uma tela dividida, qualquer coisa. Sinceramente ali. Pelo amor de Deus. Assim, oficialmente tem uns shows que ficam ali na frente da árvore e tal, mas não vou gastar mais tempo com a árvore de Natal do que a NBC, não é da minha casa mesmo. Até porque, muito provavelmente, esse espetáculo da árvore foi mais legal e interessante do que o jogo. Olha, é muitíssimo provável que sim. Muito provável que sim. Falar de coisas interessantes. Você tem destaque positivo dessa partida, Germano? Embora o time tenha jogado de uma forma terrível. Apenas um. Olha só. Não, vamos lá. Resumido mesmo. Vamos lá. Eu vou dizer 2 destaques, mas assim, a gente pode resumir em um deles apenas. Bom, meu destaque geral, digamos assim, vai ser para a linha defensiva. Eles fizeram um trabalho muito bom, tá certo? A linha defensiva terminou. E defensiva que eu falo assim, vamos lá. O pass rush dos Steelers. Vamos enquadrar assim. A equipe terminou com apenas 3 sacks, assim, eu falo apenas entre aspas, porque na minha opinião, tanto que eu até perguntei no grupo quantos sacks a gente teve ao final do jogo, porque eu achava que tinha sido no mínimo 5, e me surpreendi quando foram 3. Mas aí a gente vai olhar na estatística de tackles for loss, que é quando você derruba o jogador antes da linha de scrimmage, e foram incríveis 9 tackles for loss no jogo. É muita coisa. Então eu tenho certeza que vários dos supostos sacks que eu lembro de ter visto foram caracterizados como tackles for loss, porque ou o Max Orley ou o RG3 estavam ainda no pocket, talvez indo para frente, e aí entenderam que eles estavam tentando correr com a bola, que aí configura um tackle for loss. Mas enfim, realmente foi muita pressão. Claro, a equipe dos Ravens estava totalmente desfalcada, também na linha ofensiva estava totalmente desfalcada, e isso claro que contribuiu. Mas o meu destaque geral então fica aí para a linha defensiva, para o pass rush dos Steelers nesse sentido. E o destaque individual não tem como ser outro, que eu acho que é o único destaque individual que a gente consegue dar nesse jogo, que é para o TJ Watt, não tem o que fazer. O cara que teve 2 sacks, 3 tackles for loss e meio, 4 tackles solo e 7 assistidos. É muita coisa, gente. E ainda batendo o quarterback 3 vezes. Teve 3 quarterback hits. Então, assim, não é à toa que o cara ganhou o prêmio de melhor jogador defensivo da AFC no mês. É um cara que tá indo a passos largos para se tornar o Defensive Player of the Year. Prêmio esse que ele já devia ter ganho no ano passado. E esse ano agora ele tá indo a passos largos para ser o agraciado. Então fica aí meu destaque positivo para o TJ Watt. Aquela coisa, quase todo jogo a gente vai dar um destaque positivo para o TJ Watt, mas nesse jogo especificamente eu realmente tenho que destacá-lo porque ele foi com certeza o ponto que mais brilhou nesse time em um jogo de novo horrendo.
Olha só, você falou aqui os QB hits, eu até vim conferir em surpresa. Aliás, as estatísticas, né? 3 sacks, 2 para TJ e 1 para Cam Hayward. QB hits, 3 TJ Watt, 1 para Cam Hayward e 1 para Tyson Alualo. E os tackle for loss, 3 para TJ Watt, 1 para Joe Hayden, 1 Cam Hayward, 2 Bud Dupree e 1 Steven Nelson. Realmente veio porrada de todo lado aí pelos Steelers. Tá de parabéns esse setor da nossa defesa de fato. Meu destaque, cara, vai para Ben Roethlisberger nesse jogo. Embora ele tenha lançado uma interceptação numa jogada chave ali, que você tá dentro da red zone, numa quarta tentativa, claramente numa situação de eu quero marcar aqui, porque eu sei que dificilmente Baltimore vai colocar muito ponto em mim, então eu já abro uma vantagem e começo a ficar tranquilo no jogo. Não tenho que questionar do Steelers ir para aquela quarta descida de forma alguma. Mas a quantidade de drops que o time teve é que, para mim, caracterizam que o jogo de Ben foi muito bom. Você assiste as imagens dos drops, você vê que a bola tá no lugar certinho. Poucas vezes é o caso de que o defensor ele realmente fez uma jogada para interromper o passe. Várias dessas situações foram que o nosso recebedor não posicionou corretamente para segurar essa bola. Vários deles saíram depois dando entrevista desapontados com o próprio desempenho. Então, eu aumento aí a barra de Big Ben nesse jogo, dou o mérito para ele e dou uma diminuída na questão dos wide receivers. No final das contas, esse jogo dos wide receivers não é o que a gente tem visto durante a temporada, então eu dou uma passada de pano aí para eles, mas fica o alerta aí porque eles precisam ser melhores. Com certeza. Foi um jogo terrível dos... Não vou nem dizer apenas wide receivers, eu vou dizer pass catchers do time, porque realmente foram inúmeros drops. É uma coisa absurda. O Diontae Johnson mesmo, meu Deus do céu. Ele quase que ia complicando nossa vida ali naquela terceira descida no final do jogo, que o Big Ben deu um passe na mão dele e ele dropou a bola. Então, realmente, eu nem sei quantos drops foram, acho que com certeza pelo menos 5 eu tenho certeza que foram, porque chamou bastante atenção. Foi uma coisa que o time precisa melhorar, graças a Deus. Não foi algo que acabou nos prejudicando, afinal de contas a gente conseguiu a vitória, mas é algo que não pode voltar a ocorrer. E ainda mais se a gente levar em consideração que aquele fumble do Ray McCloud, que apesar de não ser um drop propriamente dito, mas a gente pode até tentar enquadrar em uma abrangência maior, porque ele realmente soltou a carne, ele soltou a bola ali no punt e basicamente deu uma oportunidade aos Ravens de marcar 7 pontos. Então os drops realmente foram uma complicação muito grande nessa partida. Só me permita, Danilo, quando você falou do Big Ben, assim, na minha opinião, o TJ Watt eu acho que é o único que merece realmente um destaque assim, positivo individualmente. Eu até concordo que o Big Ben teve um jogo bom assim, mas para mim não foi nada demais. Ele fez apenas o suficiente. Eu acho que ponto positivo, o cara que brilhou realmente apenas o TJ Watt. Mas eu gostaria também de destacar, eu vou dizer assim, dois lances. Primeiro, com pontos positivos. Primeiro, aquele lance do Minkah na marcação na terceira descida, no final do segundo quarto, que evitou um touchdown dos Ravens que ia acontecer, porque a equipe inteira, tirando o Minkah e, se eu não estou enganado, o Dangerfield, caíram no play action e ia ser touchdown sim, mas o Minkah, já que ele é o Minkah, né, um jogador que dispensa comentários, ele ali conseguiu se recuperar e conseguiu tirar a bola das mãos do tight end, que se não fosse o Minkah ali, com certeza iria marcar o touchdown, e como a gente sabe, o jogo terminou 19-14, portanto aquela pontuação poderia ter feito a diferença. Então deixei meu destaque positivo para esse lance, que foi um lance espetacular do Minkah, e também gostaria de destacar dois lances, na verdade, do Ben Snell. Duas corridas, na verdade, uma que ele dá um stiff arm maravilhoso no jogador dos Ravens, maravilhoso, deixou o cara no chão, e a outra que ele inicialmente foi contido, ou seja, esbarrou, acho que até no próprio companheiro, quando ele tentava avançar com a bola, e ele teve a paciência, isso aí até me lembrou o Bell, e assim, por favor, não tô querendo comparar o Ben Snell com o Bell, pelo santo Cristo, mas naquele lance ele me lembrou, assim, vagamente o Bell, no fato dele ter a paciência de não ter conseguido na primeira, e de não ter tentado por ali mesmo, não ter apenas pulado para frente e ter conquistado 1 ou 2 jardas, não, ele voltou, conseguiu uma abertura pelo lado, e aí sim conseguiu conquistar a primeira descida. Então fica aí meu ponto positivo também para esses lances do Ben Snell. É aquela coisa, nesse jogo a gente tem que catar o máximo para achar pontos positivos, então eu vou também destacar esses lances que eu acabei de falar. É isso,
Não vou nem mais entrar em nenhum nada positivo, porque não vale a pena. Uma performance nesse nível não vale mais a pena. A gente já começou até a falar de destaques negativos, né? Você citou todo mundo que ia receber bola aí, drops, não pode um desempenho desse, não pode a bola estar ali na sua mão e você simplesmente não receber. Então a gente nem precisa voltar nesse assunto. O Thales Diniz perguntou sobre J.C. Hassenauer. Marquis Pouncey acabou sendo inativado para esse jogo. Ele testou positivo ou foi só para a lista de Covid, Germano? Eu acredito que ele testou positivo. O que, enfim, de qualquer forma, ele já não estaria disponível para o próximo jogo mesmo. Ele pergunta até se tem outra opção de center, porque Hassenauer foi bem mal. Tem imagens até dele só com os braços abertos, assim, parado no meio da OL, esperando que os jogadores de Baltimore fossem parar na frente dele, porque ele tá com o bracinho aberto, porra. Aí os caras contornam e vão pra cima do quarterback. Foi um jogador realmente com medo de bloquear, ou essa foi a impressão que deu. Foi assustado no jogo, porque de repente tava jogando ali de center, primeira partida como titular na NFL, então desempenho horrível de Hassenauer, fica um meu ponto negativo aqui pra ele, e que ele tome essa chacoalhada aí pra descobrir que pro próximo jogo ele não pode nem de perto estar nesse desempenho, porque o front seven de Washington é outro super capaz. Você tem destaque negativo? Primeiro, eu gostaria apenas de concordar em gênero, número e grau do que você acabou de falar, Danilo, em relação a Hassenauer. Eu também não gostei do jogo dele. Aquele primeiro lance, um dos primeiros pelo menos, foi realmente emblemático. O cara ficou mais perdido do que tudo ali no meio da linha ofensiva. A defesa dos Ravens fez um instante simples. Enfim, foram dois jogadores pelo meio da linha ofensiva. E o Hassenauer, por alguma razão, foi ajudar um guarda que nem precisava. Enfim, foi horrível, tanto que assim, ficou bem claro que naquele lance ele foi totalmente vencido. Enfim, parecia que ele não tinha nível de estar na NFL. A realidade era essa. No decorrer do jogo, claro, ele deu uma melhorada, e quando eu falo melhorada, eu quero dizer que ele não teve um desempenho tão pífio feito a desse primeiro lance, mas naquela jogada realmente chamou bastante atenção. E quando a linha ofensiva chama atenção, o jogador da linha ofensiva chama atenção geralmente, ou é porque é uma coisa muito boa, ou porque é uma coisa muito ruim. Infelizmente, no caso dele, foi uma coisa muito ruim. E também os snaps, assim, no começo do jogo ele estava mandando uns snaps muito altos pro Big Ben. Depois isso deu uma normalizada, acho que o Big Ben conversou com ele, enfim, deu alguma treinada na sideline, mas no começo isso também me chamou bastante atenção de forma negativa. Quanto ao outro destaque negativo, para mim foi o Special Teams. Além do fumble do McLeod, como a gente já falou, eu não gostei do Special Teams porque eles estavam deixando os Ravens terem muitas jardas de retorno, principalmente no primeiro tempo do jogo. Todo punt que a gente tinha, o jogador dos Ravens retornava pelo menos umas 20 a 15 jardas, o que não deveria acontecer. A gente sabe que num jogo daqueles, um jogo perigoso, que se tornou perigoso na verdade, né? Esse tipo de lance pode acabar decidindo o jogo. Então, meu ponto negativo fica aí para os Special Teams, além do fumble do McLeod, também pela essa questão do retorno, que principalmente no começo do jogo, eles estavam permitindo bastante. Boa. Alguns ouvintes perguntaram aqui sobre a questão do jogo corrido. Eles elogiam o jogo corrido, ficou mais solto. Outros falam até o que está faltando para realmente engrenar. Lipe, Gabriel Brito, Juliano, Cássio, todos eles comentam ou sobre Ben Snell, ou sobre o jogo corrido, ou até sobre outros running backs, né, Germano? A gente não vai entrar nessa história aqui. E detalhe, para você ver o nível que a gente tá, o time teve 60 jardas terrestres. 60. Ou melhor, 60 não, desculpa. 60 foi do Ben Snell. Nós tivemos 68. O que também não muda muita coisa. Então, assim, poxa... Na real, 69. A jarda negativa é que Ben Roethlisberger é contabilizado com uma jarda negativa pela ajoelhada. A NFL 2020 ainda tem essa putaria. Exato. Então vamos arredondar para 70. Pronto, para todo mundo ficar feliz. Pronto. 70 jardas. Poxa, 70 jardas é um desempenho pífio. E tem gente, assim... Eu honestamente, ouvintes, eu entendo. Eu entendo de verdade quem tá elogiando, porque realmente nosso jogo terrestre estava sendo péssimo. Eu acho que o elogio, Danilo, é muito mais porque o jogo terrestre funcionou quando a gente precisava dele. Em alguns momentos, quando a gente precisava queimar relógio, em algumas terceiras descidas importantes, realmente o jogo terrestre funcionou. Mas, no geral, é uma coisa que a gente precisa muito melhorar. Afinal de contas,
honestamente, não é legal, não é o ideal, melhor dizendo pra gente, o Big Ben lançar 50 bolas todo jogo. Não é legal isso. O jogo terrestre tem que melhorar para que a gente tenha um ataque mais balanceado. Tudo bem que as chamadas ofensivas não estão ajudando. Isso aí também, já me adiantando, eu também acho que foi um ponto negativo, mas o jogo terrestre tem sim que melhorar. 70 jardas é um desempenho pífio. É até engraçado ver como as pessoas estão achando que isso foi bom. De novo, eu entendo o motivo, mas é até engraçado, sendo muito sincero. Pois é, cara. E aí fica... A gente também não tem muito como entrar em... Nossa, tem muito aspecto negativo, muito destaque negativo. Que na real foi um jogo muito ruim, né? Foi um jogo ruim decidido em alguns lances muito ruins. É uma abertura que você dá para Trace McSorley acabar correndo muito. Aquela corrida longa dele foi... Pô, aquela corrida longa dele foi de 9, pelo amor de Deus. É de RG3, na verdade, correu 39. É uma outra bola que você acaba escorregando antes do ponto e Marquise Brown dispara para um touchdown de 70 jardas, mas já no final do jogo. São essas, quando o jogo estava 19-7. Então, pequenas coisinhas foram decidindo. O muffed punt aí de a bola largada por Ray McLeod, a interceptação dentro da red zone, a pick six lançada pelo RG3. Pouquinhas coisas foram decidindo. Se a gente for ficar remexendo muito nesse jogo, a gente entra naquele lance de cocô, né? Quanto mais você remexe, mais fede, sabe? Eu acho que vale a pena a gente largar isso daqui e seguir em frente. Que infelizmente a gente vai ter que seguir em frente sem Bud Dupree. Ele saiu lesionado no meio. Foi o quê? O terceiro quarto? Não, enfim, no meio do jogo, vai. Eu sei que foi no segundo tempo, ele saiu machucado e já foi diagnosticada uma ruptura do ACL, ligamento cruzado anterior, o que significa Bud Dupree fora da temporada, o que pode até significar que a gente acabou de ver a última partida dele jogando pelos Steelers. Pode ser, já que ele estava sob a franchise tag, agora ele é um free agent. Tá? Então, muita coisa. Claro que a maioria das perguntas foi sobre Bud Dupree, se a gente acha que o Steelers consegue renovar, se o Steelers deveria ir atrás de algum jogador mais veterano, o que é que tem em Alex Highsmith, quem vai ser o substituto. Enfim. O que eu posso dizer para vocês muito provavelmente, o titular daqui até o final da temporada na posição vai ser Alex Highsmith, calouro mesmo, mas é ele que vai assumir ali a posição. Lógico, vai continuar tendo um revezamento, o Ola começa a ganhar mais snaps nessa situação, você começa a chamar algum outro tipo de jogada, você começa a botar TJ Watt, Cam Hayward, e quando a gente tiver de volta Stephon Tuitt aí você põe Tuitt e Alualo, põe mais um DB, mais um defensive tackle ali no meio, coloca Cam Hayward como pass rusher, você começa a variar mais as jogadas. Você não tem toda aquela utilização de Watt e Dupree como os dois edge rushers. Mas não esperem que grandes contratações vão ser feitas, você não pode mais nem trocar, já passou o trade deadline da NFL. Então Alex Highsmith vai ser o nosso titular. E dizer para vocês que qualquer que seja o free agent que você está vendo aí nas listas, porque eu sei que você, ouvinte, correu para a lista de free agent de pass rusher, existe um motivo pelo qual esses jogadores não foram contratados depois de 12 semanas na NFL. Ou ele está cobrando caro demais ainda a essa altura do campeonato, ou ele simplesmente não tem o nível para se jogar na NFL nesse momento, ou ele ainda não está fisicamente 100%, alguma coisa aconteceu, porque talento na NFL dificilmente é desperdiçado. Então não espere que vá aparecer milagrosamente um grande edge rusher ali no Steelers. Se aparecer, agradeça, se não, esquece, muito provavelmente é Highsmith que vai ser o titular daqui pra frente, né, Germano? Isso. Eu não tenho muita dúvida de que realmente o titular vai ser o Highsmith, cara de terceira rodada, o xodó do chefinho, do Ricardo Rezende. Um cara que tem mostrado em poucos snaps nessa temporada um potencial interessante, um cara que teve interceptação já, na cobertura inclusive. Então assim, vamos embora. Os Steelers sempre teve isso. Nós nunca, pelo menos nos últimos 20 anos, pelo menos. Na verdade, nos últimos 20 não. Nós, desde a época do Chuck Noll, nós somos conhecidos por ser uma equipe que não traz muita gente de fora. A gente geralmente se vira com o que a gente tem dentro de casa. Então assim, tem um meme que é o seguinte: você pede assim pra você ver um produto na loja e fala, mãe, eu quero aquele produto. Aí a mãe olha e fala assim, a gente tem um produto em casa. Aí você chega e tem um produto pior em casa.
Mas no nosso caso, tá mais assim, olha, eu quero aquele cara ali, mas a gente vai se utilizar do cara que a gente tem em casa. Não quer dizer que ele seja pior, mas a gente raramente vai na free agency para contratar alguém para suprir a necessidade. Nos últimos anos, bem recentes, os últimos 2-3 anos, isso tem ocorrido com mais frequência, talvez pela equipe ter percebido que, às vezes, essa estratégia de sempre contar com o pessoal que ela já tem não estava funcionando, e realmente não estava, principalmente nas posições de cornerback, estava um absurdo. Mas, enfim, não é muito nosso feitio, historicamente, trazer alguém de fora, não. Mas aí eu vou deixar aqui o meu apoio aos rumores que vem circulando aí em Pittsburgh, principalmente pela torcida, de que James Harrison poderia voltar. Eu estou aqui publicamente dando o meu apoio e eu vou explicar o porquê. Eu penso no futuro. Muito provavelmente teremos um Steelers e Chiefs nos playoffs. Então, eu gostaria muito de contar com o James Harrison, porque o James Harrison, melhor dizendo, está para o Eric Fisher, que é o tackle do Chiefs, assim como a Kryptonita está para o Super-Homem. Então, eu não vejo o porquê a gente não poderia apostar no James Harrison, nem que seja apenas para esse jogo. Justíssimo, Germano. Justíssimo. Bicho, e de fato os caras estavam, olha, James Harrison tá fazendo uma consulta num médico que é lá em Pittsburgh, porra. Conecta, faz a ligação aí, liga os pontinhos e isso vai acontecer. Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus. E esse bonde já passou, bicho, já passou. É isso, Germano. A não ser que você tenha mais alguma coisa a acrescentar sobre essa partida, a gente pode fechar esse programa, porque esse Steelers e Ravens já tá indigesto demais pra gente continuar falando dele. Acredito que eu não tenha mais nada, não. Assim, eu só queria também apenas comentar um pouquinho mais acerca da lesão do Dupree. Realmente vai ser uma perda muito grande pra gente. O Dupree, nos primeiros 3 anos dele, a gente sabe que ele não foi tão bem. Inclusive, a gente vivia reclamando dele, dizendo que ele tinha sido, não vou dizer um bust, porque assim, a gente teve o Jarvis Jones, né, que meu amigo nem se compara. Então, apenas o Dupree estava decepcionando, mas no ano passado ele já foi muito bem, tanto que levou a tag. Esse ano ele também estava indo muito bem, um cara que complementava bem demais o TJ Watt, que é uma super estrela, e vai ser uma perda, assim, sentida demais pra gente, que era um cara que estava contribuindo muito. Então, é como você falou, Danilo, a gente vai ter que tentar repor a produção dele com os jogadores que a gente tem. Não, assim, eu não espero que o Highsmith tenha a mesma produção que o Dupree. O que eu espero é que o Highsmith, somado com o Ola, somado com quem quer que seja que apareça, porque no caso o Dupree foi colocado no IR e quem veio pro roster final, o roster principal, melhor dizendo, foi o Antoine Brooks, que é o faz-tudo que a gente pegou no draft. Então, sei lá, vai que o Brooks também seja utilizado em alguns snaps como pass rusher. Enfim, a gente vai ter que pegar todo mundo e tentar manter a produção do Dupree. É feito naquele filme do Moneyball, do beisebol, não sei se vocês viram. Se não viram, eu sugiro que assistam. Tem uma cena que eles estão comentando que a equipe lá do filme vai perder alguns jogadores e estavam pensando em quem eles iam contratar para repor a produção dos jogadores. E aí o general manager, ele fala o seguinte, olha, a gente vai contratar esses 3 jogadores aqui, fulano, ciclano e beltrano, e com esses 3 eu planejo que a gente consiga igualar a produção do jogador que a gente está perdendo. A gente não pode tentar conseguir a produção com apenas um jogador, porque não existe outro jogador no nível do jogador que a gente está perdendo. Então, o que a gente pode tentar fazer é igualar a produção com mais jogadores. E foi isso que eles fizeram. Então, creio eu que a estratégia tem que ser a mesma. Tem que ser igualar a produção que o Dupree estava tendo com vários jogadores. Perfeito, Germano. Esse é o pensamento que a gente vai manter aí para as próximas semanas, porque a gente vai encerrando este Black Yellow Brasil Podcast. Obrigado por mais um programa, meu amigo. Vamos para a próxima. Se tiver considerações finais além da questão do Dupree, o microfone é seu. Tenho uma. Tá na minha hora. Agora eu vou dizer. Antes do começo da temporada, naqueles programas que a gente faz de previsões, de falar dos jogos, das partidas que vai ter, se o ouvinte lembrar bem, ele vai lembrar que eu disse que o trap game da temporada seria contra o Washington. Não, bicho, não. Vai ser o trap game da temporada. Vai ser o trap game. Impressionante, mas vai ser o trap game. Então vamos embora. Essa segunda-feira promete, porque eu não sei se meu coração aguenta mais não. Puta merda, Germano. Pra mim você ia dizer que, naquele programa eu previ que a gente ia chegar aqui 11-0 e tal. Germano, é isso, ouvinte.
A gente volta aí a qualquer momento antes do jogo, que tá marcado para segunda-feira, tá? Vamos manter pensamento positivo aí. Tá marcado para segunda-feira. Os Steelers permanecem 11-0. Façam como a gente fez nesse episódio aqui. Deem uma varrida para baixo do tapete, passa um paninho e vamos seguir em frente porque o time tá 11-0. Vamos mentalizar energias positivas. Ou se pega as energias negativas, no caso o nome do adversário, e executa ações do tipo, bota o nome no congelador, bota o nome dentro da manteiga. Eu sei que tem equipes de torcedoras aí que tá fazendo isso aí, viu? Eu tô de olho em você, Melina. Continue. Esse trabalho está muito bom. Você tá conseguindo fazer coisas muito positivas com isso daí. No mais, continue acompanhando que a gente volta com um episódio de pré-jogo contra o Washington Football Team. A gente volta na semana que vem também para comentar o que vai se passar nesse jogo da segunda-feira. Como vocês estão acostumados a gente lançar o episódio pós-jogo na segunda. O jogo vai ser na segunda, mas vai ser segunda já bem tarde. Ah, não, mentira. O nosso jogo das 9, né? Das 7 da noite. Mas vai terminar às 10, não vai sair na segunda. Terça ou quarta-feira a gente tá aí com o episódio pós-jogo. Continua acompanhando lá no Twitter, no Instagram, @BlackYellowBR, para ficar ligado quando vai sair. No nosso grupo do Telegram também, o canal no Telegram, t.me/BlackYellowBR. E continue compartilhando o Black Yellow Brasil Podcast para chegar para mais e mais ouvintes. Sempre bom ter um público mais amplo e mais amigos fãs do esporte, torcedores do Steelers conhecendo esse programa. Nos vemos no próximo. Um enorme abraço a todos vocês, invictos, e até lá. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. What's up, y'all? It's Drewski, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. The app is real simple to use. Pick 2 or more players and pick more or less on their projection. Prize Picks puts their members first. All withdrawals are fast, safe, and secure. When my lineup hits, I can get my money in less than 15 minutes. Prize Picks invented the Flex Play. On Prize Picks, you can mix and match players on different sports, which means you can still cash out even if your lineup isn't perfect. You can double your money even if one of your picks doesn't hit. Prize Picks is the only daily fantasy app with injury insurance. If one of your players go down in the first half, Prize Pick does not count as a loss. Right now, Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. You don't even need to win to receive the $50 bonus. It's guaranteed. Just download the Prize Picks app and use code GOAL. That's code GOAL on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.